boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Qualitas Portas Abertas e hoje com o tema Dermatologia Veterinária. Recebemos hoje a mentora do curso, professora Márcia Lima. Boa noite, professora. Oi, boa noite. Boa noite para quem chegou. Obrigada, professora. Sim. Para iniciar, eu gostaria que você falasse para nós como é o mercado de dermatologia veterinária no Brasil e como está a demanda nas clínicas e nos hospitais. Então, de novo, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui falando de dermatologia, especialidade de quem é feliz. E queria dizer, então, que para quem está aí assistindo, quem vai ver depois, dermatologia ainda é, acho que o carro-chefe da Clínica Geral de Cães e Gatos, é a principal queixa, motivo de consulta dos nossos clientes e a demanda é grande. Só a gente conversar com qualquer veterinário que está atendendo cão ou gato, principalmente os cães, para entender aí a importância de saber medicar, saber manejar bem o paciente dermatopata. Então, a demanda é grande. A cada ano que passa, a gente está tendo mais exigência dos clientes, com tecnologia, com internet, com isso da pandemia, que a gente ficou mais online, né? Hoje a gente aqui conversando com várias pessoas de um monte de lugar do Brasil, provavelmente, e o cliente também está mais exigente, então ele tem mais acesso à informação com essa facilidade de assistir live, de conversar, de perguntar pelo WhatsApp, enfim, e ele começa a querer mais, ele começa a querer um atendimento de melhor qualidade, e ele começa muitas vezes a querer o serviço do especialista. Então, o cliente exigindo, o mercado acompanha e a cada ano que passa a gente está tendo mais necessidade e mais especialista na área da dermatologia para atender toda essa demanda. Então, quem curte a área é uma área em crescimento e com muito potencial aí para deixar a gente mais feliz, o paciente mais feliz. Tá certo. Nossa próxima pergunta é a seguinte: quais são os equipamentos essenciais que o médico veterinário dermatologista tem que ter? E sobre o microscópio, qual seria o melhor? Boa, essa pergunta, ela é sempre comum, uma dúvida comum. Quem está na clínica geral ou quem está atuando já na dermatologia, vamos fazer um checklist aí. Eu não anotei, se eu esquecer algum, a gente vai conferindo. Quem estiver assistindo pode me ajudar se eu esquecer algum. Mas para a gente atender de uma forma bem completa, para a gente ter uma conduta dermatológica mais perfeitinha e bem atualizada, uma lâmpada de Wood, se puder com o dermatoscópio acoplado, ótimo, se não, a lâmpada de Wood e o dermatoscópio separado. Outro equipamento importante, um pente daquele de cerda bem fininha, que pode ser de farmácia, pode ser de uso veterinário, para pesquisa de ectoparasitas, isso também é importante. Lâmina de microscopia e cotonete suave, né? E a fita adesiva maravilhosa e milagrosa que toda pessoa que atende dermatologia precisa usar. Que mais? Uma pinça reta pequena e pinça hemostática reta pequena e uns pedacinhos de 1 centímetro mais ou menos, ou de equipo, ou de garrote, para a gente proteger a ponta da pinça para realizar o tricograma. Então aí falei o material, né? Para não esquecer nada da lâmpada de Wood, da dermatoscopia, da citologia e do tricograma. Tem alguém com caderno aí anotando? E importante também que a gente faça a otoscopia. Então, se eu não esqueci nada, faltou só o microscópio. Então, para a gente estacionar, sempre falo isso, entre o termômetro e o estetoscópio, a gente estaciona lá o nosso microscópio de uso clínico para usar para toda consulta que chega, mesmo na clínica geral. Nosso paciente é revestido de pele, de pelos, então em toda consulta a gente não vai aferir temperatura, não vai auscultar, não vai pesar, porque o preconceito com a dermatologia e não vai avaliar o pelo. Mesmo quando não tem lesão e não tem queixa, a gente não afere temperatura? Então, por que tem que esperar chegar podrão perebento para fazer os exames, para enviar para o laboratório, esperar o resultado, sei lá, no dia seguinte, né? Então, isso tudo a gente pode fazer com triagem no consultório e o microscópio, então, faz parte do equipamento se a gente quiser um atendimento de excelência. O panótico, o corante e o óleo de imersão. Acho que eu falei tudo para a gente ter aí uma consulta dermatológica minimamente assim, nota 10. Tinha Tá outra parte ótimo. da pergunta, qual era o equipamento? E tinha uma outra parte, repete para mim, por favor, Helenice.
os equipamentos essenciais, né? E o microscópio mesmo. Acho que você já falou tudo. Tá. Eu acho que E a... perguntou qual era o microscópio, não foi ou não? Oi, Acho que é. desculpa, professora. E qual era o melhor microscópio, não foi? Isso, exato. Eu não falei. E também uma pergunta boa, que todo mundo fica na dúvida, mas qual microscópio eu compro, professora? E precisa ser aquele mais caro de todos, às vezes o investimento não cabe na oportunidade ali do momento. Para a gente utilizar o microscópio dessa forma que eu falei, viu, meninos? Na rotina dermatológica, estacionada entre o termômetro e o estetoscópio, não precisa ser o melhor microscópio do mundo. Se você sentar com algum patologista amigo, nosso patologista de estimação, que todo clínico tem que ter, né? Se a gente conversar com um patologista, ele vai te orientar que compre o melhor microscópio que tem, porque o patologista está avaliando as lâminas, o material, a vida do paciente está dependendo daquele resultado. Então, ele precisa realmente do melhor microscópio, do mais caro que tivesse possível. Mas, na hora que a gente está falando aqui de atendimento de rotina, de triagem dermatológica, se você quiser e puder investir no melhor microscópio que tem, que ótimo, bom para você, bom para o seu paciente, bom para todos. Bom para o seu olho, né? Para enxergar as bactérias ali mais rápido, mais fácil, e saber se a bactéria depilou a perna, saber todos os detalhes da sarna lá, mas se a gente está num atendimento de rotina e tem outras prioridades, outros investimentos para fazer, um microscópio que funcione, qualquer microscópio que tenha um aumento pelo menos de 1000 vezes, vai atender perfeitamente, sem rigor de marca. Nós temos muitas marcas hoje, às vezes marcas que a gente não conhece bem, mas para esse atendimento de rotina, de triagem dermatológica, se acende, se consegue te mostrar lá pelo menos um aumento de 1000 ou mais, e consegue te mostrar se tem cocos, tem levedura, quais são as células inflamatórias que tem ali, quantas células descamativas da pele tem, isso já é para nós aí o suficiente. Então, qual o melhor microscópio? Aquele que funciona, tá bem? Eu tinha esquecido dessa segunda parte da pergunta, mas sempre bom pontuar, porque é bem comum, a galera sempre pergunta. Certo, professora. E você saberia nos dizer qual o valor médio do microscópio? Boa, olha, eu estou sempre ajudando, eu sou palpitadeira, adoro ajudar os alunos a escolher essas coisas, ficar me metendo na compra alheia, né? Dizer, compra esse, não compra esse, olha o frete, o valor do frete. Então, antes do dólar subir, R$ 1.500 a gente comprava um. Agora que o dólar subiu bastante, entre R$ 2.000 e R$ 2.300 dá para a gente comprar um microscópio bem bom para dermatologia e com tudo o que precisa, às vezes até com aumento de 2.000 vezes, com luz de LED, com bateria, e aí isso provavelmente mais o valor do frete, dependendo de onde a pessoa mora, e dá para dividir. A maioria dos microscópios, hoje em dia, das lojas, parcela em 10 vezes, sem juros. Então, pensa, 10 parcelas de R$ 200, né? Então, fica bem fácil de incluir no orçamento, porque você vai gerar receita fazendo os exames com o microscópio, não é um gasto só, né? É um investimento que retorna, que paga e que ainda gera lucro. Então, pelos 2.300 aí você compra bem tranquilo um microscópio. Tá ótimo. Nossa próxima pergunta é a seguinte: o que os alunos irão estudar na pós-graduação em dermatologia veterinária na Faculdade Qualitas? Boa, quem curte dermato está pensando aí, está na clínica geral, está sentindo a demanda, a necessidade de especializar, de oferecer mais, né, para o cliente, venha fazer a pós e com seu diplominha lá na parede para mostrar para o seu cliente que mesmo que você continue na clínica geral, você buscou se atualizar e se aperfeiçoar. Você, numa pós-graduação de dermatologia, vai aprender as principais dermatopatias, aquelas que a gente vê no dia a dia para te atender bem aí na rotina, e a gente vai ver isso bem com bastante aprofundamento, então, desde anatomia, fisiologia da pele, para não ficar naquela decoreba, né? Ai, tem caspa, faço tal shampoo anti-caspa, mas da onde veio a caspa? Por que veio a caspa? Por que esse remédio não o outro? Então, estudando ali anatomia, fisiologia da pele, os exames de triagem, estou falando para usar o microscópio, mas na pós-graduação você vai aprender onde que belisca a pele com a fita, como que belisca, como é que faz o tricograma, como que interpreta isso tudo, para fazer durante os atendimentos ali na consulta, e aí as dermatopatias bacterianas, as fúngicas, as alérgicas, as parasitoses todas da pele, e além dessas principais dermatoses, a gente vê as mais raras. Quem especializa em dermatologia
também sai da pós-graduação apto a atender os casos raros, o abacaxi, né? Então, as doenças autoimunes, as genodermatoses, as doenças imunomediadas. A gente vai ver na pós-graduação como fazer o teste alérgico, interpretar o teste alérgico, escolher, decidir a imunoterapia do paciente. Que mais? Criocirurgia, oncologia, citologia com dermatostopatologia, para entender quando chegar o laudo do patologista lá, que ele parece um texto criptografado, né? Então a gente vai entender melhor ali, saber os diagnósticos. E então, na pós-graduação, a intenção é atender a rotina básica, mas ficar apto a atender o que é raro, o que é abacaxi também. Acho que falei os principais, tem outros assuntos, e depois entra lá no site, né, para ver, mas basicamente isso aí. Agora, queria que você falasse para a gente um pouco sobre os professores. Quem são e quais as experiências e formações deles? Boa! Meninos, não fiquem com ciúme, né? Os professores que assistirem depois, não vou conseguir listar todos, mas nós temos professores doutores, então Rafael Rocha é um, e todos médicos veterinários atuantes na dermatologia veterinária, com a experiência do dia a dia para trocar experiência com o aluno, para não ficar aquela coisa muito acadêmica, né? Ah, o artigo tal, é chato quando a gente tem uma aula assim, né? O artigo tal falou isso, o livro tal falou aquilo, mas eu não falo nada porque eu não estou atendendo, né? Então, todos os professores estão ali bem no dia a dia e dispostos a trocar, a tirar essas dúvidas das dificuldades diárias, e então, muitos com doutorado, a grande maioria com mestrado e todos com especialização em dermatologia veterinária. Então, deixa eu ver, vou lembrar alguns nomes que me perdoem, não fiquem com ciúme. A Aline Galante de Vitória, professor Rafael Rocha já tinha falado do Rio de Janeiro, professora Nina Quintanilha de Campos, quem mais? Professora Cristiane Botelho do Rio de Janeiro. Ai, gente, quem mais? Não vou ler a lista, não. Professor Cadu de Oncologia, super fera na Oncologia, mas tem outros da Oncologia. A gente tem aí, acho que uns 20 professores, viu, meninos, dedicados à especialização em dermatologia de cães, gatos e de animais de companhias aqui da Qualitas. Não vou conseguir listar todos, Helenice. Falei alguns. Se alguém quiser fazer pergunta de algum professor, fica à vontade, a gente vai aqui trocando. Mas está ótimo, professora. A gente postou o link aqui do curso no chat, quem quiser dar uma olhadinha lá depois também, que tem o conteúdo programático, né? Tem os professores, dá para ver tudo lá. Eu não vou fazer uma lista para ficar lendo, professor tal, currículo tal, fica chato para quem está assistindo, né? Mas bastante professores de referência. Só para dar um gostinho para eles aqui, né? Certo. Agora, após o término da pós, como o aluno pode explorar o segmento? Isso. Quando termina a pós-graduação, quem está numa cidade que tem mais recurso, que tem outros colegas já atuando na dermatologia, a vantagem é que você saiu ali tudo fresquinho, bem atualizado, e aí você consegue fazer o seu diferencial com toda a atualização, porque todas as aulas aí estão sempre sendo atualizadas a cada período, né? Então, você sai da pós-graduação ali com tudo fresquinho, com tudo bem recente. Se você está numa cidade que tem pouco recurso, de repente você vai ser o primeiro que a atuar nisso, ainda que você continue na clínica geral, mas de repente o primeiro que fez a pós em dermato, também um grande diferencial você divulgar isso e continuar na clínica geral, mas oferecendo uma conduta dermatológica, já que a demanda é tão grande, né, de perfeição. E acho que o grande valor de fazer uma pós-graduação, além do aperfeiçoamento, além da atualização, né, de você às vezes ser a referência na sua cidade ali, que em volta não tem ninguém que atenda dermato, e as pessoas começam a vir para você, né? Acho que um grande valor agregado de uma pós-graduação
é você conseguir dar a qualidade de vida para o cliente que te procura, tanto atuando exclusivamente na dermatologia, quem sabe você se anima e na sua cidade aí começa a ser o primeiro a atender exclusivamente a dermatologia, que é a especialidade de quem é feliz, né? Ou ainda que continue, muitas vezes a gente não tem uma cidade que comporta, né, a especialidade, mas continua na clínica geral com a dermato e ainda sendo a referência ali, porque tem uma conduta dermatológica eficaz que deixa o paciente sempre melhor, o cliente sempre mais satisfeito. Então, isso que eu acho que é esperado aí quando a gente termina após e vai comemorar. Isso mesmo. Nossa próxima pergunta é: como é a mecânica do TCC? Práticas e aulas agendadas? Boa. As aulas são agendadas a cada mês, a cada 40 dias, e agora com pandemia, a gente tem que ter aí uma compreensão para tudo na vida, né? Porque às vezes cancela voo, às vezes o aluno fica doente, o professor fica doente, mas em geral um modo mensal aí a cada 40 dias, e são 18 meses, né, da pós. As aulas práticas a gente faz junto ali, no finalzinho de toda a teoria a gente faz a aula prática para tirar dúvida, para acompanhar o professor atendendo, para atender junto, discutir os casos, e a parte do TCC, importante, tem gente que já fez quando terminou a graduação, tem gente que nunca fez, está voltando agora para pós, né, depois de muitos anos de graduado, e o TCC, apesar da gente achar chato, a gente que é clínico, geralmente não gosta de sentar para escrever, importante para que a gente reveja aquela linguagem acadêmica ali um pouquinho, para conseguir, no futuro, você atende um caso interessante, você publica, às vezes, a primeira identificação de quem ela da sua cidade. Você não esperou o gringo vir aqui publicar que tinha na sua cidade, você mostrou para o mundo científico que na sua cidade tem, né? E por aí vai. Então, o TCC pode ser um caso clínico, pode ser uma revisão bibliográfica, pode ser um projeto piloto, você quer testar uma medicação, você quer testar um procedimento, e aí você, em conjunto com um orientador, faz, molda e apresenta, entrega ao final da pós. E aí pega lá o seu diploma e comemora. E não é nada muito bicho de sete cabeças, não, bem bom. Eu queria que você falasse para a gente sobre algum caso clínico interessante que já foi atendido na aula prática, na pós da Qualitas. Tem bastante, né? E às vezes a gente atende paciente de ONG e daqueles que, nossa, chega com, como a gente fala, poliescoliose, né? Assim, que resgatou e tá ali num lar temporário e ele tem de tudo, e tem sarna, pedermite, malacésia, otite, enfim, tá magrelo, malnutrido e tadinho. Às vezes chega com tudo e mais um pouco, e outras vezes a gente atende o paciente de cliente mesmo, dependendo do polo que a gente está, o cliente traz, outras vezes o paciente do próprio aluno que atende ali pertinho e que tem dificuldade, então aqueles casos assim, para falar feio, mas assim, caso bucha, caso abacaxi, né, que o aluno já, nossa, estou ali quebrando a cabeça, aí traz para o professor avaliar, então é possível atender isso tudo. Será que vou lembrar de algum assim especial? Acho que eu não lembro de nenhum assim especial. Quem tiver aí quiser compartilhar um caso bacana, a gente comenta. Mas as aulas práticas são bem boas e a gente atende bastante caso bom, interessante, daqueles que, nossa, há muito tempo não vejo isso, né? Por conta disso, porque a gente concentra, né? E aí traz o animal ali que está precisando bastante para discutir na aula. Certo. E a última pergunta que eu tenho aqui, por enquanto, queria que você falasse sobre algumas patologias que serão estudadas na pós-graduação. Boa. Olha, dermatite atópica canina, que faz parte aí do nosso dia a dia. Se você não está atendendo, se você atende cão e não está atendendo dermatite atópica canina, vem aqui comigo, porque você só não está vendo, mas atendendo você deve estar, porque é muito comum, né? E outra que a gente fala bastante, além das outras dermatoses alérgicas e tudo, as doenças autoimunes. Doença autoimune, pênfigo, lúpus, não são tão comuns, são mais para raras, mas elas acontecem. E se a gente
bobear, né? De repente, deixa passar o diagnóstico, não atende, não fecha o caso, confunde com neoplasia, enfim, e muitas vezes dá problema, ele perde até o cliente. Esporotricose, Rio de Janeiro está tendo tanto caso, mas já está espalhando, tem um monte de cidade no Rio de Janeiro, no Brasil, além do Rio, com casos de esporotricose, a gente vê bastante aprofundado aí os casos de esporo, de leishmaniose, para discutir a melhor forma de tratamento, de diagnóstico, tudo isso a gente vê na pós. A gente vê também conceitos de cosmiatria, para começar aí a manter o nosso paciente mais bonito, nosso cliente também quer o paciente mais bonito, e a gente aprende isso tudo lá na pós. Obrigada, professora. Uma pessoa que está assistindo aqui é Moni, não sei, desculpa, só está assim, ela falou que ela é de Rio do Sul, de Santa Catarina, que você tinha perguntado Que delícia! de onde que Beijo, eles eram. menina. Pois é, perguntei. Quem mais está aí? Quer dizer para a gente de qual cidade você tá assistindo? Tão gostoso saber que a gente está falando com um monte de lugar diferente, a maravilha da tecnologia, né? Beijo, É. Mani. E Legal. aproveito e abro aqui para quem estiver assistindo e quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone ou mandar aqui no chat que eu leio para a professora. Boa. Participem, aproveitem. Professora Márcia adora conversar com vocês. Vocês têm algum caso para perguntar? Vocês têm alguma dúvida? A ideia também era conversar. Tem muito aluno que me procura que diz, prof, eu gosto de dermato, mas eu estou na dúvida se eu invisto, estou na dúvida se eu deixo a clínica geral e me dedico só à dermatologia, se eu faço as duas coisas. Então, não sei se esse é o seu caso, está aí na dúvida, né? Se estuda dermato ou não. Dermato, especialidade que é feliz, vem para dermato. Mas quem quiser perguntar, abrir o microfone ou escrever, aproveita. Vai, Moni, pergunta aí para nós. Estava escrevendo, ó. Oi, prof. Então eu vou falar, porque esse negócio de aula à distância é complicado, né? Eu sou recém-formada, acabei de me formar, escola grau agora em março. Parabéns! Então eu acabei pegando a parte final do curso nessa modalidade online. Então, isso gera uma certa insegurança, assim, quando a gente quer entrar numa pós e está no meio da pandemia ainda, que a gente fica, será que a gente vai ter aula prática? Será que não vai? E Né? como que o Qualitas está fazendo nesse sentido? Mesmo com a pandemia, está se conseguindo manter as aulas práticas presenciais? Porque é tão importante, né? Eu, como recém-formada, eu estou indo para a área de dermato porque eu sou proprietária de um pet shop, então eu tenho bastante demanda aqui na minha cidade. Então, estou torcendo muito que abra a turma de Floripa ainda esse semestre, espero que abra. Então, se tu puderes contar para a gente como que foi, né, para vocês essa questão da pandemia, a questão das aulas práticas, se conseguiram manter ou não, porque gera bastante insegurança para a gente que tá saindo, né? Exato, e isso é uma coisa que a gente ganha também com a pós-graduação, né? Eu falei tanto aí de aperfeiçoamento, de atualização, mas essa questão de ganhar segurança também é uma conquista quando faz a pós, né? Que você está aí graduando e precisa dessa segurança, dessa experiência a mais, né? E o que a gente fez, o que a Qualitas fez agora na pandemia foi ir adiantando os módulos presenciais ao vivo, e aí não tinha prática, e conforme foi eliminando a questão sanitária, né? Que começou, agora a gente já está tendo todos os módulos presenciais, a gente está repondo as aulas. Então, aí o aluno está tendo a oportunidade de fazer a aula prática, né? De refazer para essa questão da segurança, porque a prática não dá para fazer online, não. A teoria vai, mas a prática tem que ser no ao vivo ali, segurar o animal, ficar com a mão suja de malacésia fedorenta, Verdade. né? E faz toda a diferença. Exato. O que tem acontecido é que às vezes precisa trocar, a gente ainda está numa fase de transição e às vezes precisa trocar o módulo, isso era menos comum antes, mas eu tenho visto que está acontecendo. Então, já na expectativa da pós aí, nesse abrir turma, vamos esperar agora, próximos meses, isso vai com vacinação, vai tudo melhorando, né? Sim, é verdade. Tem que ter aí uma certa tolerância, porque tá tudo combinado, todo mundo, aí o professor começa a espirrar na quarta-feira antes da aula, testa Covid positivo, aí
desmarca, tenta botar outro professor, às vezes não dá em cima da hora, mas não chega a ser a maioria. Mas fora isso, acho que é o único problema que a gente encontra, assim, agora o voo cancelou, teve uma professora que não conseguiu dar aula, porque eu agora vim de Portugal quarta-feira e a Azul cancelou meu voo e eu cheguei na sexta de noite, que era para dar aula sexta de manhã. Consegui trocar com a professora, a turma não ficou sem aula, mas às vezes é tão em cima que não dá, né? Então, fora isso, e aí remarca, né? Quando é assim, a turma não fica sem aula, só troca o dia. Mas fora isso, conseguiu bem, a parte prática não perdeu, não, mesmo com a pandemia. Ai, que bom. Ô, prof, já que ninguém tá falando, então eu vou falando. Vamos falando. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Questão de material. Eu sou uma pessoa que eu adoro um livro. Eu até estava pesquisando alguns livros. Eu sigo um professor que também faz parte da equipe do Qualitas, que é o Rafael, e até pedi umas dicas ali pelo Instagram de livro. Ele tem um vídeo no YouTube lá falando sobre os livros de dermatologia, achei super bacana. E daí eu te pergunto, qual a tua opinião sobre os livros? Tu acha válido a gente ter um livro ali que tem os conceitos básicos, a parte de terapia, aqueles mais completos, os de consulta rápida? O que que você daria assim de conselho para quem está começando? Eu sou recém-formada, zero experiência, fiz alguns estágios na área de clínica de pequenos, mas tenho pouquíssima experiência. E para quem está começando, assim, o que tu daria de dica para gente? Olha, tem muito bons autores de dermato, são vários. Eu não tenho um livro, assim, de 5 minutos de consulta rápida que seja preferido. Eu tenho vários e eu gosto de todos. Então, às vezes, um fala melhor de autopatias, o outro fala um pouquinho melhor de piodermite, mas, assim, no geral, para atender essa consulta rápida para quem está começando, né? Eu acho que quem está começando, em geral, não quer saber, assim, o porquê do porquê do porquê. A gente quer meio que assim, a pele está com descamação, qual é o shampoo que eu passo e como é que eu faço diagnóstico, né? Aquela para começar, né? Sim. Então, esses mais rápidos, tem muitas opções. Então, tem a Susan Patterson, tem livro dela, dá para comprar na Amazon, dá para comprar na internet, tem e-book e tem para quem prefere Sim. papel ainda. Eu adoro folhear o livro. Velho, parece minha filha. Minha filha tem 20 anos de cabelo, nasceu com 30 anos, porque ela prefere o papel. Eu digo, mas a gente inverteu. Eu que prefiro o PDF do negócio, com o online aqui, né? Mas, assim, para quem prefere, tem dela, Susan Patterson, tem capa dura, né? Também o papel. Renilica é com, eu não sei se é Renilica, porque começa com H, ou se é Renilica, mas também outra opção de livro bom. Quem mais? E tem um monte, Peter Hill também. E depois, querendo assim, me manda mensagem que você fez com o Rafael, que eu faço uma lista. Aquela lista do Rafael Rocha é muito boa. Quem tiver aí o acesso, procura Rafael Rocha, com o Rafael dele é com PH, né? E lista boa também. E quem gosta, quem já sabe, não está começando, ou quem está começando, mas diz assim, eu amo dermato, eu quero saber o porquê do porquê do porquê, quiser investir num livro assim mais completão, que aí é o que eu uso, é o que eu prefiro mais. Hoje em dia, livro, quando lança, já está desatualizado, né? É difícil a gente dizer como antigamente, né? Meu livro, minha coleção da Barça, Deus começou velha. E que durava a vida por gerações até aquilo mudar. Hoje não tem mais muito isso, mas o livro que mais me explica, que mais me acompanha, é o Miller, Kirk e Campbell. Isso é o nome dos 3 autores. Tem em inglês a versão melhorzinha, mais recente, mas acho que já tem a versão em português também, para quem não curte ler em inglês. E eles vão lançar a nova versão, a última versão é de 2013, já está ficando meio velho, né? Já estamos em 2022, quase 2020. Ano que vem vai lançar uma versão nova. Então, assim, para quem está começando e quer já investir no livro completão, segura até o ano que vem, que eu acho que de repente vale a pena o investimento comprar já a nova, né? A não ser que seja uma pessoa que queira comprar esse, depois não tem pessoa com facilidade para vender, compra, aí ano que vem vende esse, compra o outro, aí beleza. Eu adoro uma estande virtual também, de vez em quando eu fico garimpando algumas coisas lá, porque o pessoal compra, acaba que usa pouco e coloca para vender, a gente vai lá e aproveita que o preço é sempre bem melhor. E os livros normalmente vêm em qualidade excelente, então vale a pena.
Exato. Então, aí esse é o mais completo. Olha, a Gabriela que está no chat aqui falando que o livro do Kirk é incrível, que ela já usou no TCC da graduação, e ele explica tudo de tudo, né? Mas de quanto em quanto tempo tem que dar banho, mas porquê da descamação, fisiologia, anatomia, tem lá tudo. Não é perfeito, não, mas é o mais próximo Sim. disso. E a gente fica na expectativa da nova edição. Mas no teu caso, assim, você, né, que é uma coisa mais rápida, então aquela lista do Rafael é boa, eu gosto da Susan Patterson, tem outro Uhum. um favoritão, assim, eu não acho que tenha um que Sim, eu... Nossa, todos são bem bons. sim. Obrigada, prof. Gina, adorei a tua participação. Beijo para Santa Catarina aí, que legal. Minas, Beijo. eu fui. Fica na região do Alto Vale. Vai ser Ai, eu muito legal. não. Que delícia. Tem que visitar, tem que ir aí te ver. Sim, venha conhecer. Um dia eu vou. Obrigada, querida. Quem Alguém mais? mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se não quiser falar, Gabriela, pode mandar aqui no chat. povo é tão tímido. Quem aí nasceu com 30 anos também, que tem medo da tecnologia, vergonha de aparecer? Quer contar um caso para gente, para discutir, para a gente aproveitar esse tempinho? Todo mundo que está aqui já tem microscópio? Já está usando para fazer os exames todo dia, em todo atendimento? Isso é importante. Ô, prof, então vou fazer mais uma pergunta. Eu não tenho microscópio ainda, mas deixa eu te perguntar, provavelmente a gente vai ver isso na pós, né? Mas quais são os exames de triagem que tu acha, assim, essencial numa Boa, consulta dermatológica? boa. Olha, a dermatoscopia, que a gente faz com qualquer lupa, qualquer lente de aumento, até aquela do Sherlock, assim, né, de papelaria, mas se quiser sofisticar, pode ser um vídeo dermatoscópio, daquele que a gente aumenta, põe lá, parece um otoscópio, não sei se vocês já viram, né, mas parece um otoscópiozinho, só que sem o cone, e aquilo aumenta e aparece na tela da televisão, do computador, para mostrar para o cliente tudo, e para a gente ver mais fácil também. Então, ou o dermatoscópio ou esse vídeo dermatoscópio, isso é um exame bom para se fazer em toda a pele que chega, e aí você vê lá o cliente, não tem pulga não, aí você mostra a cara da pulga assim na tela para ele, você dizia, então é bem legal. E a lâmpada de Wood, para a gente tentar identificar em toda lesão alopécica se tem algum tipo de fluorescência, aquele brilhinho verde, né? E Uhum. tecnicamente tem que ser o verde maçã, se florescer, se brilhar de amarelo, não é dermatófito, mas aí na dúvida se brilhou, a gente já considera que esse teste de triagem deu positivo, do tipo não passou na prova, né? E aí a gente Uhum. a cultura para dermatófito para conferir. Então, essa lâmpada de Wood, que é só apagar a luz do consultório, acender aquela luz ultravioleta lá, também Uhum. é fácil, não é invasiva, é bem rapidinho de fazer e é um equipamento que não é caro, que vale a pena Uhum. fazer. O tricograma, então aquela pinça hemostática para arrancar os pelos de onde tem lesão alopécica, vai na borda da lesão, arranca o pelo. De local que não tem alopecia, não tem lesão, mas a gente quer conferir, pergunta para o cliente, ele está coçando, está lambendo? Não, realmente, às vezes o cliente está certinho, não vê, não percebe, porque o animal esconde, né, para lamber, mas se o cliente diz que não notou coceira, não notou esfregar, a gente vai lá, coleta o pelo e avalia a extremidade do pelo para ver se está partidinho, consegue filtrar em códex, enfim, consegue ver bastante alteração com o tricograma. A citologia Uhum. é um exame de triagem que dá para fazer, então beliscar com a fita para ficar calminho quando chegar em casa, né? Sai beliscando tudo com a fita, cora tudo, e chega em casa feliz, não vai nem brigar com o marido. E a citologia teológica que a gente coleta com cotonete, cora e olha ali bem rapidinho para avaliar. E acho que falei, só falta pesquisa de ectoparasitas. Então, aí passar aquele pente fino em todo paciente que chega, a não ser que chegue feito um... Vocês já atenderam aquele cachorro que parece um pano de chão cheio de dread, assim, né? Às vezes ele fica no quintal, pega chuva, No despeito, pet shop tem bastante. né? E aí fico eu aqui dizendo, mas tem que passar o pente fino para procurar ectoparasita em todos os pacientes. Aí a gente vai aquele pelo cheio de dreads. Só que não, prof, não vai dar. Mas sempre que possível, é importante procurar. Às vezes a descamação não é caspa, às vezes é a Escherichia, é um ácarozinho, né, do tamanho da caspa e com dermatoscópio dá para tirar dúvida, mas esse a gente coleta Uhum.
paciente com a fita, a gente vai lá para o microscópio, pega aquela caspa que saiu no pente, vai contar a perninha lá no microscópio, ver se a caspa por acaso não era um ácaro, e aí identifica, às vezes, antes de ter queixa, o cliente estava olhando, é uma caspinha, não é nada, e às vezes já era uma parasitose ali que estava começando, e a gente já identifica. Otoscopia, e acho que falei todos dos principais exames de triagem que a gente pode fazer ali durante a consulta, sem precisar, né, mandar para um patologista, para um laboratório, e para poder escrever baseado no diagnóstico. Então, não sei se você estava anotando aí, mas esses são os principais. Obrigada. Imagina, querida, adorei a tua pergunta, vai ajudar os outros colegas também, né, que escuta vai também aprendendo. Bom. Professora, não temos mais nenhuma pergunta aqui. Então, acredito que nós podemos encerrar, né? Obrigada, Moni, pela participação, pelas perguntas. E dizer novamente que a gente postou o link aqui, né, do curso. Se vocês quiserem entrar lá depois, dar uma olhadinha, ver o conteúdo, os professores, aonde tem oferecimento dessa pós. E a gente está à disposição também nos nossos canais, nas redes sociais, para tirar dúvida e passar mais informações se vocês quiserem, tá bom? Então, queria te agradecer, professora, por esse bate-papo, né? E você quer fazer alguma consideração final? Só mandar um beijo para a galera, agradecer o convite também, feliz de participar. Convidar aí a galera a vir fazer a pós-graduação em dermatologia para atender melhor os pacientes. E isso, deixar um beijo para todo mundo. Quem tiver dúvida também estou sempre à disposição. Vocês me contam também lá no Instagram ou lá no site, pode mandar. Professora Márcia, tem uma dúvida? E a gente vai respondendo. Era isso. Beijo, obrigada.